Então, hoje é o dia que a gente vai falar de esportes, né? Eu, assim, fico muito feliz que Chopinzinho esteja com tantos nomes no esporte, porque eu venho também da área da educação física e eu acredito que a gente vai conseguir, sim, dar um rumo bom ao futuro das nossas crianças, dos nossos jovens e até dos nossos adultos através do esporte. Não só por esporte ter sua função social, mas também esporte é saúde, inclusão. Eu acho que é por aí mesmo o caminho. Precisa ser investido no esporte. E quanto mais barato, melhor, né, professor? Então, hoje eu pedi o uso da tribuna, porque, assim como nós temos aqui no badminton também, as pessoas, os esportistas que estão se destacando, nós também tivemos alguns chopinzienses que participaram da Maratona Internacional de Porto Alegre. E essa maratona ela é importante porque ela é classificatória para a Maratona de Boston, nos Estados Unidos. Eu vou fazer um breve histórico aqui. Então, Porto Alegre recebeu, no final de semana, de 13 e 4 de junho, 16 mil corredores de 16 países, que participaram da 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre. A Maratona Internacional de Porto Alegre é uma das mais importantes do calendário do país. Ela é considerada a mais antiga do Brasil e é a mais rápida da América do Sul, e os seus índices classificatórios servem para ranquear as grandes maratonas mundiais, como a famosa Maratona de Boston. Este ano, o evento foi dividido entre 2 dias. No sábado, dia 3, foram realizadas a corrida rústica de 7 quilômetros e a meia maratona de 21 quilômetros. E no domingo, dia 4, a maratona principal, 42 quilômetros. Chopinzinho teve a participação de 4 atletas, sendo eles o Celso Marafon Júnior, que correu 7 quilômetros, Darcy Dalla Costa Júnior, 42 quilômetros, Vilmar de Césaro, 42 quilômetros, e a corredora Sandra Mara da Silva, 42 quilômetros. O atleta Vilmar de Césaro, ele se classificou em 3º lugar da categoria. A Maratona de Porto Alegre é uma das principais corridas de rua do Brasil, pois é nela que os atletas buscam o tão sonhado índice para as provas internacionais de Boston e Chicago. Uma das provas mais desejadas por maratonistas de todos os países, a Maratona de Boston, é a mais antiga prova dos 42.195 quilômetros. Ela faz parte da série Maratonas Majors, que inclui as 6 maiores maratonas do mundo. Uma prova que é para poucos, pois para participar é necessário conquistar o índice. Esse é o chamado tempo de qualificação, ou o índice para a Maratona de Boston. Dessa forma, num período que é pré-determinado pela própria organização, o qual é, em média, 1 ano antes da prova, o atleta precisa ter completado uma maratona naquele tempo indicado pela faixa etária ou abaixo dele, sendo que no Brasil, a Maratona Internacional de Porto Alegre é a referência. O atleta Vilmar de Césaro e a atleta Sandra Mara da Silva conseguiram o tão cobiçado índice para as maratonas de Chicago e de Boston, nos Estados Unidos. Sandra é uma das primeiras atletas da sua categoria em toda a região sudoeste a conquistar este feito. Fato este raríssimo e importantíssimo para o esporte paranaense e principalmente o esporte do sudoeste do nosso estado e do nosso município. Então, cada vez mais, eu acredito nos nossos esportistas. Um meio de informação, né, já que hoje a gente já veio falar sobre esportes, para que toda a nossa comunidade em geral fique conhecendo os nossos atletas, que muitas vezes estão ali correndo nas ruas, chuva, frio, sol, e estão participando de grandes maratonas, levando o nome, sim, do nosso município. Muito obrigada.